A segunda temporada de Diário de uma Apotecária é realmente muito surpreendente. Não é aquele tipo de surpresa momentânea, mas sim algo que se desenvolve conforme a temporada segue. Porque quanto mais você assiste, mais você percebe que aquilo que parecia simples, na verdade é algo muito maior. E eu já vou avisando que esse vídeo tem spoilers, e eu vou evitar os mais pesados aqui. Eu quero que você mesmo veja o anime. Mas enfim, bora lá. E é claro que um dos destaques é a Mao Mao. Na primeira temporada ela já era uma ótima protagonista, mas aqui na segunda ela só reforça ainda mais. Inclusive aqui na segunda temporada, a gente vê a relação da Mao Mao com a Xiaolan sendo bem mais desenvolvida. Na primeira temporada, a Xiaolan ficou meio de escanteio e volta a aparecer nos últimos episódios. E inclusive a Xiaolan é uma personagem muito mais importante aqui. Nós vemos um pouco mais sobre a personalidade dela e nós temos momentos mais leves que demonstram bem essa amizade das duas. Nós vemos que a Mao Mao realmente se importa com a Xiaolan. Isso naquela cena que é facilmente um dos melhores episódios da temporada. E é muito bonitinho ver isso porque a Mao Mao teoricamente só usava a Xiaolan de informante, mas ela foi desenvolvendo um afeto. E eu gosto que a amizade delas traz um lado mais leve para a história. E a gente vê tudo isso nesse episódio do sorvete mesmo. A Mao Mao não tinha obrigação nenhuma de ajudar a Xiaolan, mas mesmo assim ela ajudou a amiga dela a consertar a cagada que ela tinha feito. E pra mim esse é facilmente um dos melhores momentos da temporada. E pra mim uma das melhores adições dessa segunda temporada é a Shisui, porque ela se encaixa muito bem na dinâmica da Mao Mao com a Xiaolan, faz amizade com as duas e ela funciona de uma maneira bem natural. E ela foi introduzida logo no primeiro episódio, junto da gatinha Mao Mao. E pra mim essa temporada também acerta nos momentos mais tranquilos. Sabe naqueles momentos mais slice of life? Eu gosto muito desses momentos mais leves, porque eles servem como um respiro. Mais ou menos assim como foi na primeira temporada. A primeira parte é mais calma, e depois vai desenvolvendo os conflitos. E aqui acontece do mesmo jeito. E o anime aproveita muito bem esse espaço para poder desenvolver melhor as personagens. Por exemplo, aqui nós vemos bem mais do Jinshi, nós descobrimos um pouco mais do passado dele, e como isso faz total diferença na história. A primeira temporada já tinha contado uma parte, a segunda temporada contou outra. E é isso que essa temporada faz de melhor. Ela pega pontos que foram explorados na primeira e expandem aqui. Pega também pequenos detalhes que passaram quase que despercebidos e transforma em algo muito maior. Na primeira temporada muita coisa parecia episódica, com casos que eram aparentemente isolados, que começaram a demonstrar uma conexão e resultaram no final da primeira temporada. A segunda temporada expande muito mais a história, principalmente quando começa a desenvolver melhor a parte da conspiração, as relações políticas e o próprio funcionamento daquele mundo. E o melhor é que isso não acontece de maneira forçada. O anime não para explicar tudo de uma vez. Ele vai guiando essas informações de maneira bem natural, como se cada detalhe já estivesse lá pronto, só esperando o momento certo. E isso é muito bom porque mostra que a história realmente estava toda planejada. E eu vou ser sincero aqui com vocês, é tanta coisa que é muito difícil absorver tudo de primeira. É muita informação, é muita conexão, várias reviravoltas ao mesmo tempo, mas isso não é um problema exatamente. Na verdade, isso mostra o quão bem pensado foi, porque esse é o tipo de história que melhora quanto mais você pensa sobre ela. Quanto mais você conecta os pontos, mais tudo faz sentido. E mais você percebe que nada ali foi colocado por acaso. Só que o mais interessante é como o anime equilibra isso com o resto da história. Porque no meio da temporada a gente começa a ter eventos fora do ambiente principal. E no final isso se conecta com a conspiração que é muito maior depois. Na primeira temporada a gente já tinha alguns indícios de que isso ia acontecer. A primeira temporada estava construindo pra segunda desenvolver. Por exemplo, aquele plano da Suirei. Ele é muito mais desenvolvido aqui na segunda temporada. E quando a gente entende o porquê e quando essas coisas começam a se conectar e fazer sentido, você percebe que a história é muito mais profunda do que parecia e muito bem amarrada. A primeira temporada já tinha sido surpreendente, mas a segunda consegue ir além disso. Justamente porque o que estava preparado ali, a segunda desenvolve melhor. E inclusive na trama das personagens. E o legal é que a gente percebe que o anime já sabe exatamente o que ele tá fazendo. E sendo bem sincero aqui, é muito difícil achar alguma coisa pra reclamar dessa segunda temporada, porque ela segue aquele exemplo, maior e melhor. Ela explora pontos da primeira temporada de uma maneira bem melhor. Eu não tenho nada pra reclamar desse anime. Tipo, de verdade, eu fiquei muito surpreso quando eu vi. E eu tô animado pra terceira temporada que vai sair em outubro desse ano. E inclusive vai ter um filme também. E a segunda temporada de Diário de uma Apotecária foi igual a segunda temporada de Frieren pra mim. Não é só continuar a história, é o tipo de evolução que faz você perceber o quanto a história cresceu. Se você não viu a segunda temporada ainda, vai assistir que você tá perdendo muita coisa. E com certeza é um dos animes mais interessantes que nós temos agora. Eu reduzi muita coisa porque eu quero que você mesmo vá assistir. Enfim, acho que era isso que eu queria falar, então falou.